sempre muito bem-vindos à nossa casa, ao nosso educandário, nosso pronto-socorro, que é aqui que nós renovamos as nossas energias, né? E a nossa fé. Hoje nós temos o Wagner Elias Jacó, de Bauru. Qual centro que você frequenta lá? Irmã Catarina. Irmã Catarina. E eu achei super interessante o tema, né? As três tentações de Cristo à luz da doutrina espírita. Nós nunca tivemos uma palestra com esse tema. Muito interessante, né? Ele é de Bauru. Nós vamos fazer uma leitura, prece, depois o espaço é para você, tá? Do livro Meio, o Amor Perfeito, Ontem, Hoje e Amanhã. Neste início de atividade anual, irmanamo-nos a todos que se propõem a realizar o bem sem limite e a contribuir para o alívio das dores incontidas que enclausuram o coração. Como é bom rever um rosto, outrora vacilante e choroso, encantando-se com a natureza a ouvir o gorjeio alegre dos passarinhos. É o dia de hoje fazendo renascer a esperança nos corações amargurados de ontem, pela perda de amados que tanta alegria proporcionaram. Esperança de que um dia os que partiram primeiro receberão os que ficaram, como se regressassem de volta ao lar. Esse será o dia de amanhã, preparado com as experiências vividas na primavera e no verão, no outono e no inverno, estações da existência que contribuem para a maturidade da alma. Sabemos todos que a dor da separação não desaparece. É o inverno rigoroso que faz morada na alma. Mas, se ela tenta combater a revolta, se recorre à prece, se procura sentir a presença de Jesus, essa dor transforma-se em permanente saudade. Saudade que se assemelha ao outono, quando chega tombando as folhas pela ação do vento que desveste cada galho. Primavera e verão estarão presentes no coração sofrido que, sob o amparo do Mestre amado, sentirá o desespero diminuir e a dor amenizar. Assim, o ontem ficará esmaecido, o hoje vivido, e o amanhã será outro dia. Levemos nosso pensamento ao mais alto, mentalizando a imagem do Mestre amado, Jesus, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para assistirmos uma palestra com um tema muito interessante, que a espiritualidade superior possa auxiliar o nosso palestrante e que suas palavras calem fundo em nosso coração e nos faz repensar tudo aquilo que necessitamos para o nosso aprendizado e aprimoramento espiritual. Que o Senhor abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos então a permissão do Pai para iniciarmos as atividades desta noite. À vontade, o espaço é todo seu. Boa noite a todos. Boa noite. Com grande satisfação, alegria, estamos aqui mais uma vez para uma noite de estudos. Hoje eu trouxe para nós uma passagem do Evangelho muito conhecida. Não tem talvez quem não conheça essa passagem, que é tão dita, tão divulgada entre os cristãos. Essa passagem aqui, no trabalho que nós vamos executar hoje, no estudo que nós vamos fazer hoje, eu peguei do Evangelho de Mateus, mas nós também podemos encontrar em Marcos e Lucas. Então vai do gosto, né? Quem gosta mais de Lucas, leia Lucas, Marcos, leia Marcos, Mateus, leia Mateus. Só João que não traz essa passagem.
Então eu trouxe ela por Mateus, mas a liberdade de todos nós aqui de poder estudar os demais evangelistas. As três tentações de Cristo. É uma proposta do Evangelho para que nós olhemos esse texto com olhos um pouco diferenciados e nos coloquemos a refletir acerca do que realmente o evangelista quis nos passar. Se realmente Jesus Cristo sofreu essas três tentações. Será que ele realmente passou por isso? É essa a linha que eu vou convidar a todos para meditar nessa noite e chegarmos a uma conclusão no final do nosso estudo. Vamos lá? Bom, estava conversando. Qual o seu nome? Vândria. Vândria. Eu falei mal de professor, isso daqui, né? Então eu costumo sempre, os meus estudos, né? Eu trago sempre aqui um roteiro para nós, né? Eu entendo que é legal nós falarmos do texto bíblico inicialmente, que é o mais importante. Depois, eu trago 4 considerações preliminares para que nós possamos criar substrato em face do texto bíblico e depois, na sequência, nós vamos fazer o estudo propriamente dito. Muito bem, o texto bíblico. O texto bíblico, conforme disse Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. E ele nos diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Pináculo é como se fosse uma torre. Imagine o templo num terreno quadrado, ele está no meio, e tem um muro contornando o templo. Em cada quina desse muro, você tem uma torre grandalhona. Eu fui estudar sobre a figura do pináculo. É uma torre de aproximadamente 60 metros. Então é alta, não é baixinha não. Então, segundo o evangelista, Jesus foi levado lá no topo desta torre. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, e se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Texto super conhecido, todo mundo conhece ele. Vamos começar agora a tecer algumas considerações preliminares para que depois a gente entenda o subsídio que tem embaixo desse texto e a mensagem que o evangelista tentou nos passar. 4 temas preliminares. Quais são eles? Primeiro, estudo dos textos bíblicos. Segundo, natureza espiritual de Jesus Cristo. Terceiro, o deserto na cultura judaica. E quarto, a tentação em nosso patamar evolutivo. Primeiro, vamos lá. Estudo dos textos bíblicos. Nesse momento, eu trago para nós um trechinho do livro A Gênese de Kardec, especificamente capítulo 15, item 53. E olha o que o Espírito que ditou esse texto nos diz. Jesus não foi arrebatado. Por quê? Por que ele começa com essa frase? Porque antes desse parágrafo, ele vinha falando sobre a tentação de Cristo. Então, quando ele fala Jesus não foi arrebatado, ele quer dizer o seguinte: Jesus não sucumbiu a esta tentação. Então, ele não caiu na conversa do demônio. Jesus não foi arrebatado.
Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Vejam só a primeira dica do Espírito que ditou esse trecho do livro A Gênese. Essa passagem do Evangelho é uma figura. Ou seja, aí vem a primeira pergunta: será que isso aconteceu de verdade? Ou será que é uma alegoria de um texto judaico? Isso é importante a gente já começar a criar alguns sinais na nossa caminhada interpretativa, para que depois a gente encare novamente o texto. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém quis ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Olha um detalhe. O Espírito que dita isso, ele não fala que Jesus não foi ao deserto. Ele não nega isso. Ele nega, no pináculo do templo ou na montanha, ninguém viu ele. Mas ele não fala, no deserto ninguém o viu. Ele não diz isso. Ele não excetua o deserto, ele excetua o pináculo e a montanha. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm, saber distinguir o que ali está em sentido próprio e em sentido figurado. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque os textos evangélicos, eles são carregados de simbolismo. A gente nota, por exemplo, a parábola da figueira seca, ou também a parábola da figueira estéril. É um texto extremamente carregado de simbolismo. Se você lê a letra pura que está ali naquele texto, você vai fazer uma interpretação totalmente equivocada do que realmente o evangelista quis passar para a gente. Então, aqui novamente, o Espírito que edita esse pedaço do livro A Gênese, ele já fala assim, toma cuidado, estuda antes, se prepara antes, porque os textos evangélicos, eles têm um lado de texto denotativo e um lado de texto conotativo. Então, fique atento quanto a isso, para você não incorrer em interpretações erradas ou equivocadas. E os erros que vos hão chegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Ou seja, quando você começa a realmente separar o que é o lado figurado, o que é o lado real do texto evangélico, você começa a colocar os pingos nos is e entender o que realmente o evangelista quis nos passar. Vejam só, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele conta exatamente essa passagem e ele confirma o que o livro A Gênese já tinha dito em 1850 aproximadamente, quando o Espírito que o ditou falou, ninguém viu ele na montanha, nem no pináculo. Aí vem Humberto de Campos e diz o seguinte, mas pro deserto ele foi, com certeza. Olha o que ele diz. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, João Batista, no deserto triste da Galileia. Então eles se encontraram no deserto. É aquela passagem do Evangelho em que Cristo tinha acabado de ser batizado por João Batista. Provavelmente ele virou para o primo, João Batista era primo dele. Vou passar um tempo no deserto. Olha o que o texto diz. Não muito longe das areias ardentes da Arábia, ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o divino mestre, despedindo-se do companheiro, despedido-se de João Batista, demandou o oásis de Jericó uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada leste. Muito bem. Reparem uma coisa. Olha como que Humberto de Campos fala. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com Batista no deserto triste, não muito longe das areias ardentes. Ambos estiveram juntos por alguns dias. Ele falou 40 dias. Por que ele não falou 40 dias? Por uma razão. Na cultura judaica, a expressão 40, ou o seu múltiplo, 4, 40, é usada para se dizer muito tempo.
40 dias e 40 noites. Choveu, conforme diz o Pentateuco, né, no Antigo Testamento. Foram 40 dias que choveu? Claro que não. Você não sabe se foi 40, se foi 38, se foi 52, se foi 3. 40 é a expressão para dizer muito tempo. O povo judeu ficou 40 anos no deserto. Ficou 40 anos? Claro que não. Você não tem como saber se foi 40 anos. Pode ter sido 38, pode ter sido 3, pode ter sido 50. Não tem como saber. 40 era a expressão judaica usada para falar muito tempo. Era o hábito deles usar essa expressão. Então não tem como você saber se Cristo ficou 40 dias mesmo, ou se ficou 30, ou se ficou 3. Não tem como saber. Mas ele ficou muito tempo. Por isso que Humberto de Campos diz, juntos por alguns dias. É por essa razão. Porque não tem como saber. Ele está sendo muito mais fiel à tradição judaica do que o próprio texto. Ou seja, quando nós nos deparamos com um texto evangélico que traz informações numéricas, é importante que a gente pare. Opa, o que esse número quer dizer de verdade? Qual é a mensagem que ele quer passar para mim? É importante que isso não saia do nosso campo de visão. Feita a primeira consideração sobre os textos bíblicos, ou seja, toma cuidado com o que o texto traz para nós sobre conteúdo conotativo e conteúdo denotativo. Isso é importante. Próximo elemento a ser considerado, natureza espiritual de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é o Espírito puro, da mais alta envergadura de pureza, que está conosco há 4 bilhões e meio de anos, acompanhando a evolução desse planeta na condição de seu governador. É um espírito que tem conexão direta com Deus. E assim ele executa o seu trabalho. Então, é importante que a gente nunca perca isso de vista. Porque em cima disso, depois a gente vê aqui o texto do livro Gênesis, vem uma pergunta, como é que um espírito puro, que tem conexão com Deus, sucumbiria a um assopro de um demônio na orelha dele? Vai, faz isso, faz aquilo. O espírito que tem conexão com Deus, como é que ele sucumbiria a um assopro de um demônio? Essa pergunta não pode sair de vista, porque desta maneira a gente entende perfeitamente o que o texto do Evangelho queria nos dizer. Olha o que o livro Gênesis, capítulo 15, nos diz sobre a natureza de Jesus. Agia por si mesmo, ele Jesus, agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida de suas forças. Lembrem, vós também sois deuses e podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Palavra de Jesus. Todos nós somos co-criadores em plano menor. Entretanto, nós estamos ainda num padrão evolutivo X. E Cristo estava em outro e está em outro. Muito mais elevado que nós. Apenas isso. Então vejam só, esta é a natureza desse Espírito. Um Espírito puro, da mais alta envergadura da condição crística. Então a pergunta é, se ele tem conexão com Deus, como é que o demônio poderia influenciá-lo? Continuando. Que outro espírito ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encorajá-lo a os transmitir? Que outro espírito pode chegar em Cristo e falar assim, viu, faça tal coisa? Quem poderia fazer isso nele? Ou para ele, ou com ele? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Quem ele obedecia? Quem era o único espírito que tinha condições? Qual era a única inteligência que tinha condições de chegar em Jesus e falar, faça tal coisa? E ele obedecer? Deus. O demônio nunca teria essa condição. Então a primeira pergunta é, será que Cristo realmente foi tentado? Será que essa passagem do Evangelho realmente existiu? Será que essa passagem do Evangelho foi para Cristo? São perguntas importantes que a gente já pode começar a construir. Na cultura judaica,
O entendimento acerca de Deus constrói-se no sentido de a Ele atribuir-se superioridade absoluta, em face de quem não existe qualquer outro que possa ombreá-lo ou antepor-se a Ele. Marcos era judeu, Mateus era judeu, Lucas era judeu. Todos eles, quando foram escrever os evangelhos, produziram esses textos calcados na cultura na qual eles foram criados. A cultura na qual eles foram criados é a cultura judaica. Como é que você pode esperar de um judeu, na hora que ele se refere a Deus, algum tipo de pensamento que não fosse exatamente aquilo que o judeu pensava? E o que o judeu pensava? Acima de Deus não tem nada. E ninguém pode ombreá-lo, ninguém é igual a ele é único. Se Cristo tinha conexão com Deus, como é que alguém poderia estar no mesmo patamar de Cristo? Não tem como. Seria um erro lógico isso. Então, a pergunta, o demônio tentou Jesus mesmo? Nesse sentido, tanto com relação a Deus, quanto com relação a Jesus, não há sentido lógico em se pensar quanto à possibilidade de ambos, mesmo que por um breve instante possam ou pudessem, nem mesmo por hipótese, sucumbir à influenciação do demônio. Quem participa de reunião mediúnica? Eu também. Nós sabemos que nós temos obsessores. Não, assim que eu falo no sentido lato da palavra. Espíritos obsessores existem. Mas quem são eles? São irmãos que ainda não compreenderam a sua posição na escala evolutiva. Eles ainda estão arraigados a elementos materiais muito intensos para o aquilatamento moral que eles enxergam no seu redor. Dessa forma, não tem como nós pensarmos que o Espírito pudesse chegar em Jesus e falar assim, olha, faça tal coisa que eu estou te mandando, ou eu te dou algo em troca. Cristo só tinha conexão com Deus e com mais nenhum outro Espírito, porque ele está num patamar evolutivo elevadíssimo. Dessa forma, quando você olha a figura do demônio, é importante você não perder de vista como pensava o judeu naquele momento. O judeu, se você olhar o Pentateuco judaico, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, você não encontra a figura do demônio. Você encontra a figura do opositor. Aquela pessoa que se antepõe a você. Eu vou criar problemas para você. Mas ele não é maior do que você. E outra coisa, é importante que nós não percamos de vista o fato de estarmos num planeta de provas e expiações. Aqui, o mal ainda predomina. Todo mundo sabe disso pelas obras kardecianas. Nós ainda temos o mal como um elemento prevalente no nosso meio social. Jesus é o nosso modelo e guia. Quando ele esteve encarnado aqui na Terra, ele representava e representa até hoje o elemento de estrutura espiritual, de envergadura espiritual maior que nós já conhecemos. Não há como ter outro espírito igual ou maior do que ele. Na sequência, o deserto na cultura judaica. Então, primeiro vimos os textos bíblicos, cuidado quando lê. Segundo, qual é a natureza de Cristo? Um espírito puro da nova envergadura. Terceiro, o deserto na cultura judaica. Nunca foi para o Oriente Médio, nunca pus o pé lá, tenho vontade de conhecer um livro, mas tenho amigos que já foram, eles falam, você tem ideia do que é um deserto? Alguém já foi para o deserto lá? Quem conhece lá? Eu não conheço. Mas amigos que já foram, eles falam assim, você vai para o deserto, é uma sensação muito esquisita, porque é um silêncio que não tem tamanho. De dia é um calor escaldante, de noite um frio danado. Você vê de dia pedra e areia, de noite tem escorpião, tem baratinha, tem alguns bichinhos e mais nada. É isso o deserto, e plantas todas retorcidas, mais nada, absolutamente nada. E o povo judeu vivia ali. Um povo em contato com esse elemento geográfico, naturalmente ia criar algum tipo de correlação com aquele elemento geográfico.
E toda uma simbologia foi criada ao longo de séculos entre o povo judeu e o deserto. Vamos analisar? O simbolismo do deserto, então vejam só, quando você olha para o deserto dentro de um texto bíblico, é importante que você enxergue da seguinte maneira: o simbolismo do deserto na cultura judaica representa o quê? A introspecção. Você se sentir só num local onde tem você e o resto da natureza. A introspecção que buscamos para, ao final, descobrirmos, encontrarmos o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência. Diversas são as passagens que exemplificam esse sentido dado à figura do deserto. Ou seja, na cultura judaica, o deserto ele é uma figura de pensamento que te convida à reflexão. Qual reflexão? Quem sou eu? Onde vim? Onde vou? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer amanhã? O deserto é isso, é o convite à introspecção. Porque o povo judeu pensa o seguinte, é cabeça deles isso. Se você tem uma vida muito boa, não te falta água, não te falta comida, não te falta uma casa confortável, não te falta uma cama, não te falta nada, você tem conforto, é natural que você não se preocupe muito com nada. É natural. Ao passo que se você começa a ter algum desconforto, você começa a criar um movimento contrário àquele desconforto para tentar eliminá-lo. E esse movimento contrário vai clamar de você algum tipo de atitude. O deserto é isso. É aquela situação que vai te cutucar de um jeito que você vai tentar buscar uma saída de lá para buscar um novo patamar. Uma melhor. É a hora que você se conhece. É a hora que você fala, entendi tal coisa, eu tenho tal característica. É aquele momento que você se recolhe no teu quarto. Deserto não é só um local de areia e pedra. É o momento que você se recolhe em algum canto. Isso é deserto para o judeu. Vejam só a passagem de Emmanuel. Duas passagens que eu trago do livro Paulo Estevam. É muito interessante a forma como ele trata, exatamente baseado nessa linha cultural do povo judeu. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. É aquela passagem em que o povo hebreu está no deserto, com fome, com sede, todo mundo revoltado, querendo água. E o que Moisés faz? Pega o cajado dele, bate numa pedra e de lá brota água, mina água. É uma passagem muito conhecida no Antigo Testamento. Olha como que Emmanuel coloca. Olha as palavras dele. Sem as angústias do deserto, ou seja, se você estar sofrendo, você não vai buscar uma solução para aquilo que te angustia. Se você tem vida muito boa, você não faz nada, você se acomoda. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais, olha o advérbio, jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho de Jesus Cristo. É aquela passagem, né, em que Paulo está ali naquela conversa, né, Gamaliel e ele conversando, o capítulo se chama O Tecelão. E também tem outra passagem que diz assim: além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. É o momento que você se recolhe e fica em silêncio. Essa é a sua conexão com Deus. Para receber uma tarefa do céu, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Então, é aquele momento que você se recolhe, vai para o seu deserto e começa a se entender e também enxergar a sua posição na criação divina. É o momento de paz, em que você escuta aquilo que é necessário você fazer para ter o melhor desempenho na sua caminhada reencarnatória. E aqui um trecho de Marcos, que também fala do deserto. Né? Então convidou-lhe Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande
que eles sequer tinham tempo para comer e saindo de barco foram para um local despovoado. Ou seja, primeiro você se recolhe no deserto, primeiro você se conhece, primeiro você constrói a sua caminhada, para depois você se voltar ao povo que está clamando por ajuda e ajudá-los. É mais ou menos aquela cena que você está num avião e de repente acontece alguma coisa, o avião começa a cair, alguém já participou disso? Está caindo, caem as máscaras, né? Ali dos compartimentos. Qual é o aviso? Põe a máscara primeiro em você. E depois ajude o outro. Ou seja, conheça-se primeiro, entenda-se primeiro. E depois parta para o caminho e auxilie o seu próximo. E aqui, um escritor que eu gosto muito, Guimarães Rosa, que também fala do deserto. Ele diz assim: a gente tem de sair do sertão. Sertão aqui é deserto, né? Mas só se sai do sertão é tomando conta dele adentro. O que ele quis dizer com isso? Primeiro eu entro no deserto, eu me conheço. Depois que eu me conhecer, eu posso sair. Deserto não é local para ficar parado lá dentro. Deserto é local de passagem, para se autoconhecer. E é essa a proposta da cultura judaica. Vou para o deserto. O que eu vou fazer no deserto? Eu vou me conhecer. Guimarães Rosa ilustra isso com poesia, né? É demais. Quarto tema das nossas considerações preliminares: a tentação no nosso patamar evolutivo. Em que patamar nós estamos para nos depararmos diante de uma tentação e sabermos como nos comportar? E comparando isso com o patamar evolutivo de Cristo. De que maneira que ele encararia uma tentação? E de que maneira que eu encaro uma tentação? Vamos lá? Aqui, quem traz as considerações muito bem feitas é Emmanuel, quando ele comenta esse versículo da carta de Tiago. É o versículo 14, capítulo 1 da carta de Tiago. Ele fala assim, ó: antes cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta e seduz. Concupiscência é a chance de eu sucumbir a um prazer material. Isso é concupiscência. Qual é a chance de eu sucumbir a um prazer material, seja de qual for? Olha o que Emmanuel nos diz. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Todos nós trazemos dentro de nós a nossa carga das outras vidas. Cada um traz dentro de nós a dor e a delícia, como diz Caetano Veloso, né? De ser o que é. Ou seja, quando nós olhamos para nós mesmos, o que eu tenho de ruim aqui dentro? E o que eu tenho de bom aqui dentro? O que eu tenho de primitivo aqui dentro? E o que eu tenho de algo mais moderno, mais iluminado aqui dentro? É isso que Emmanuel nos fala. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é eu dar ouvidos para aquilo que eu tenho de ruim dentro de mim. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, é eu abraçar tudo que eu tenho de ruim dentro de mim. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. O que ele quer dizer? O mal vem de fora. Eu tenho já o meu que eu tenho aqui. O meu vai se afinar, vai simpatizar com aquele que vem de fora. É aquela expressão bem popularzona, né, que muita gente usa: vem em mim que eu estou facinho. É isso que ele quer dizer. Sim, com toda a licença poética, né, em face das palavras de Emmanuel, é exatamente isso. Quando eu me deparo com uma situação que me provoca, quanto que eu me entrego a ela? Quanto que eu deixo a minha concupiscência ser cutucada? Quanto que eu me entrego a ela? De que forma que eu cedo a esse tipo de provocação externa? É isso que Emmanuel falou. Eu já trago dentro de mim um monte de problemas de outras vidas. Se eu permitir que eles se afinem, que eles simpatizem, que eles entrem na mesma vibração dos problemas de fora, é o quanto eu vou ceder à tentação que vem de fora.
Ele continua. Finalmente, destaquemos o verbo atrair, ainda sobre o versículo de Tiago. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considere a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. A pergunta é simples. Fecha o olho. Que horas são agora? 8h30? 8h40. 8h40. Hoje, da hora que você acordou até agora, 8h40, não precisa falar para ninguém. Pensa só aqui dentro. O que é que te atraiu? Lá no íntimo, e que você sabe que não é correto. É isso que a irmã acabou de dizer. A atração que eu tenho aqui dentro é a exteriorização da minha concupiscência. Quanto que eu pretendo ceder a tudo que tem lá fora. No momento em que eu encontro tudo isso dentro de mim, eu já sei exatamente a resposta. Opa, é nesse ponto, é nesse ponto e é nesse ponto que eu tenho maiores fraquezas que eu posso sucumbir mais fácil. Uns com a comida, uns com a reminiscência, outros com tantas outras questões que nós temos aí nesse mundão. Como que eu encaro isso daí? De que forma que eu vou encarar as tentações que o mundo me oferece? Aí vem a pergunta: Cristo sucumbiria a isso daí? Estamos na conexão do Espírito puro? Qual é o nosso patamar diante dessa situação? Que degrau que nós estamos? Que degrau que Cristo se encontrava e se encontra até hoje? Recapitulação dos 4 temas. Primeiro, ao se estudar o texto bíblico, cuidado, cautela, para não confundir sentido figurado com sentido próprio. Primeira coisa. Segundo, a natureza de Jesus Cristo é de espírito puro e a sua conexão mediúnica dá-se com Deus. Terceiro, para os judeus, o deserto não necessariamente é um lugar, mas um convite à introspecção. E quarto, nossa condição evolutiva ainda é suscetível às tentações. Vistos esses 4 elementos preliminares, agora a gente vai para o texto. Abordados os 4 preliminares, fica uma pergunta. Qual? Jesus foi realmente tentado? Ele foi tentado? Foi ou não foi? Não foi. Então, para que é esse texto? É para ele? É dele? Não. É para mim, para você, para você, para você. É para nós esse texto. Não é para Cristo. É quanto nós temos que nos enxergar dentro dessa cena. Quanto que eu participo dessa cena que o evangelista narra. É isso que ele nos convida a refletir. Porque, veja só, Cristo estava numa condição elevadíssima e está até hoje. O deserto, conforme narrado no texto do evangelista, é um convite. Opa, vem cá, pensa em você. Pensa o que tem aí dentro. Vem Emmanuel e fala assim, ó, quanto de você tem aí dentro que vai sucumbir a tudo que tem aí fora? O que te atrai? O que você pensa ali no silêncio do teu pensamento? Pensa nisso. Esse texto é para Cristo? É de Cristo? Não é. É para nós. Como que eu me enxergo como participante dessa cena que é narrada pelo evangelista? Após as observações apresentadas, conclui-se que esta passagem evangélica tem natureza do quê? De parábola. Não é uma narrativa de um trecho da vida de Cristo. É uma parábola. Por quê? Porque ela é atemporal. Se você parar para pensar nela daqui 300 anos, você vai buscar as mesmas respostas. Porque ela vai mexer com elementos da natureza humana que ainda pertencem a um planeta de provas e expiações. Talvez um planeta feliz não vai ser necessário, mas para nós ela é extremamente útil e importante para o nosso dia, para o nosso cotidiano. Então vamos a elas. Primeira tentação, egoísmo. Quem é que é egoísta? Ninguém, né? Nem Paulo tem.
bem bariri na minha terra. Segunda tentação, orgulho. Quem é orgulhoso aqui? Ninguém. Ele falou, um barulho também. E a terceira tentação? O nosso esquecimento da nossa natureza divina. A gente se esquece de Deus. As três tentações narradas pelo evangelista: egoísmo, orgulho e o nosso afastamento da nossa natureza divina. Vamos ver cada uma delas agora? Agora o texto do evangelho fica muito mais claro para a gente entender exatamente o que o evangelista quis nos dizer. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Será que eu preciso sempre de pão? É essa a pergunta. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Veja a expressão, nem só de. Ele não disse não precisa. Nem só de. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós somos carne e espírito. Quantas e quantas e quantas vezes nós nos preocupamos apenas com a carne e a gente negligencia o espírito? A figura do deserto e da carência de bens que se associa a ele, ou seja, o que é no deserto? Areia e pedra. Não tem mais nada. Traz subjacente a ideia de fome, realmente. No deserto, fome e sede, né? Duas coisas. É natural que você pense isso quando você olha para a figura do deserto. Quando Jesus Cristo dá a resposta que lemos no Evangelho, afirmando que os interesses do Espírito devem ir além da saciedade material, nem só de. Ele mostra que esses interesses devem se projetar para a transcendência que caracteriza a nossa imortalidade espiritual. Nem só de. Não fique preocupado apenas com o lado material. Não fique preocupado em ter o carro do ano, o iPhone 39, a casa bonita, com piscina, sauna, quadra de tênis, ter o melhor cargo do mundo, ter isso, ter. Lembre-se em ser também. Nem só ter. Ao mostrar desinteresse por transformar pedras em pão, ele demonstra que as coisas mundanas, ou seja, coisas do mundo, né, não nos devem ser importantes, pois o Filho do Homem se pede uma pedra para reclinar a cabeça, uma vez que devemos buscar apenas o necessário. O livro dos Espíritos, ele é categórico em dar uma resposta que é exatamente o reflexo dessa frase de Cristo. É a questão 922. Olha o que os Espíritos nos dizem. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Aí vem a pergunta. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, existia um patamar mais ou menos equivalente para todo mundo? É isso que quer saber os Espíritos. Olha o que eles respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Tem o necessário? Tem. Lembre-se, você está aqui de passagem. Você não está para ficar aqui. Você fica um tempo aqui, depois, rapa fora. Aqui não é tua casa. Aqui é passagem. Na casa do meu pai tem muitas. Não. Você não vai ficar aqui. Não se preocupe em juntar casa, terreno, carro. É desnecessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, a coligação com Deus. Estou aqui? Estou. Beleza? É necessário? Sim, necessário. Estou aprendendo muita coisa? Com certeza. Mas lembre-se, você não é. Você não é daqui, você vai embora. Então não se preocupe em ter essa necessidade de materialidade. Preocupe-se com os seus filhos. Por quê? Se você fizer o bem e se você estiver preocupado em ter uma trilha reencarnatória legal, isso sim é uma forma de honrar ao Pai. Quem fala isso é Miramês. Ou seja, ao recusar-se transformar pedra em pão, Jesus Cristo deixa claro o necessário desapego que se deve ter em face das coisas materiais, propondo para que busquemos apenas o necessário, abandonando o egoísmo.
Quero ter carro, quero ter casa, quero ter dinheiro e assim por diante. Essa necessidade de ter bens materiais é o explícito do nosso egoísmo. Quando nós acreditamos que isso é importante, nós colocamos de lado o nosso lado espiritual, a nossa natureza espiritual. E ela fica negligenciada. Se ela fica negligenciada, exatamente aquilo que mais precisava de cuidado na nossa reencarnação fica de lado. E a gente se preocupa apenas com a materialidade. Nem só de vive o homem. Segunda tentação, o orgulho. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós, no mundo em que vivemos, nós somos, bem ou mal, queiramos ou não queiramos, de forma direta ou indireta, levados a acreditar que o mundo nos deve favores. O mundo tem que girar ao nosso redor. Nós temos que ficar parados como centro do mundo, e o mundo tem que nos trazer todas as benesses e regalias e proteções possíveis e imagináveis. Assim que nós ainda caminhamos 2000 anos depois que Cristo nos deixou isso. Nós ainda não entendemos que somos filhos de Deus. E isso é o mais importante. Tudo o resto vem depois, vem por acréscimo. E nós ainda não entendemos isso. Nós ainda acreditamos que todo mundo precisa estar em torno de nós. Por isso que o demônio fala, por aqui! E os anjos vão vir te segurar. Ou seja, você vai passar para Deus, olha, eu quero que vocês me atendam. O mundo tem que girar ao meu redor. Essa tentação não foca mais as questões materiais, distanciando-se dos temas ligados ao egoísmo. Não estamos mais falando de egoísmo. E aproximando-se da temática que expressa o que? O orgulho. Olha, eu sou demais. O mundo tem que ficar me atendendo. E eu sou a luz que o mundo precisa olhar. Isso é orgulho. Acerca desse tema, o livro Sinal Verde, de André Luiz, no seu capítulo 33, nos dá entendimento acerca do mesmo. O André Luiz ele traz uma lista de elementos que tornam o quê? A nossa vida infeliz. São hábitos infelizes. E ele fala dentre eles o orgulho. Olha como que ele diz. Primeiro hábito: comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Fazer fofoca. Aquele garçom já acabou. Já acabou? Que bom, que bom. Ótimo. Vocês já estão 5 degraus na frente, já, né? Estender boatos e entretecer conversações negativas. Mais ainda. Fugir da limpeza. Que engraçada é essa. Essa daqui é demais. Aguardar honrarias e privilégios. O confete e a serpentina. Você é demais, você é bonito, você é fofo, né? Se ficar esperando isso, são hábitos infelizes. E por fim, entender que está ileso do sofrimento. Opa! Você está ileso do sofrimento? Que planeta que você está mesmo? Provas e expiações. Você está ileso? Então, entenda você, quando você tem essa crença dentro de si, você está sendo orgulhoso. Se você está sendo orgulhoso, você está entrando nessa cena que o evangelista falou. Você é um ator dessa cena. E você, como que está se comportando diante dessa tentação? Nesse momento, devemos nos socorrer do Evangelho que nos ensina. Aqui é a palavra de Cristo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições, vocês terão problemas. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós estamos em um planeta de provas e expiações. Não há como nós passarmos ilesos por esse planeta sem termos problemas, sem termos adversidades. É normal isso acontecer. E pior ainda, nós acreditarmos que o mundo nos deve favores e nos deve toda a proteção para que nós não soframos nenhum arranhãozinho. É normal, todo mundo vai passar por isso. Bem ou mal, de maneira intensa ou menos intensa, mas todo mundo passa.
Almas de maior patamar evolutivo, quando encarnadas, podem até sofrer face às dificuldades naturais desse mundo, mas não quedam em infelicidade. Elas sofrem, mas infelizes elas não vão ser. As almas equivocadas, entretanto, não admitem a ideia de sofrimento, querem tudo perfeito, família, filho, emprego, corpo. E quando defrontadas com obstáculos na senda terrestre, desabam na infelicidade. Então, jogar-se do pináculo do tempo é, sem dúvida, demonstração de desconhecimento acerca dos mecanismos da vida. Você achar que o mundo está te carregando. Sobre isso daí, eu lembro de uma passagem. Vocês conhecem aquela oradora espírita, a Maíse Braga? Ela é de Brasília. Ela tem palestras espíritas sensacionais na internet. Aquela senhora? Aquela senhora, Maíse Braga. Ela conta uma passagem que ela viveu. Ela fez uma palestra sobre infelicidade. Infelicidade e dificuldades pela vida, né? 1 hora sobre isso. Discorreu 1 hora sobre o tema. No final da palestra, todo mundo indo embora, chega para ela um senhor. Fala assim, dona Maísa, você apresentou, conversou com ela, né? E falou assim, olha, eu preciso falar uma coisa para você. Não. Eu discordo 100% do que a senhora falou. Ela falou 1 hora sobre o sofrimento que nós temos no planeta de prova das expiações. Ele falou, eu discordo 100% do que a senhora falou. Discorda, sim, discorda. Totalmente. Dona Maísa, a minha esposa é perfeita. A minha casa é maravilhosa. Eu tenho um emprego dos sonhos. Na minha casa não falta nada. Tudo flui maravilhosamente bem na minha vida. Eu tenho 3 filhos, um de 30, um de 28, um de 26. Os 3 estão otimamente empregados, só me trazem alegrias. Não tenho problemas na minha vida. Eu tenho saúde perfeita, todo mundo tem saúde perfeita na minha casa. Eu não tenho problemas, eu não tenho como concordar com o que a senhora falou. Fico ouvindo ele assim, né? Ela disse que nesse momento aparece um espírito do lado dela, né? Ele é evidente. Ele fala assim, fica tranquila. Ele não sabe as 3 noras que os filhos vão trazer para ele. A hora vai chegar. A vida tem caminhos que a gente não conhece às vezes, né? Fica tranquilo. Mundo de provas e expiações. Então, você acreditar que você é o centro das atenções é uma ideia muito equivocada da sua posição dentro do planeta de provas e expiações. Nesse sentido, os Espíritos nos trazem uma resposta, né, à questão 759, em que Kardec faz a seguinte pergunta, né? Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Naquele tempo, 1850, lá na França, você ainda tinha a figura do duelo, né? O sujeito prendia um outro lá em algum lugar, vamos duelar, né? Ficava de costas, com uma arma na mão, aqui outro também, dava 5 passos, ficava virado. Existia isso naquela cultura. Kardec pergunta, e aí, o que vocês acham disso que o povo faz aí, duelo, né? Olha aqui o Espírito responde. Orgulho e vaidade, dupla chave da humanidade. Orgulho. Você acha que o mundo te deve favores? Aí vem Miramês e fala assim, você quer honra? Você quer algo realmente luminoso na sua senda de caminhada reencarnatória? Beleza, honre a Deus. Ele fala assim, joia, honre a Deus. Não há necessidade de você pensar outra coisa. Tudo mais que você pensar vai fugir do planejamento divino. Se você fizer isso, perfeito. Você está caminhando certinho. Agora, tudo o resto que foge disso, orgulho e vaidade. Nada mais além disso. Terceira tentação. Esquecer da nossa natureza divina. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA. Nós temos cromossomo. Nós não podemos esquecer disso. Olha o que Jesus nos diz. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos do servir. De que você é filho? A quem você serve?
Somente o Senhor teu Deus, e a Ele servirás. Por que Cristo disse isso? Quem é o teu Pai? Meu Pai é Deus. Aí eu sirvo. Temos em nossa sociedade, não sei se vocês sabem disso, mas pessoas que têm como Deus uma coisa que chama dinheiro. Já ouviu falar? Tem pessoas que têm como Deus uma coisa que se chama cobiça. Já ouviu dizer? Tem pessoas que têm como Deus uma coisa que se chama ganância. Já ouviu falar? Essas pessoas, cujo Deus é o dinheiro, servem ao dinheiro. Cujo Deus é a cobiça, servem a cobiça, servem a ganância. É importante que, nesse momento, nós nunca percamos de vista a nossa origem divina. Uma vez, isso foi em 1994, 93, eu não lembro ao certo. Naquele tempo eu ainda estudava fora, era férias da faculdade, e eu vim para a casa dos meus pais. Era julho. E no meu quarto tinha uma televisão. E eu estava assistindo Jô Soares 11h30. No tempo que ele tinha o programa no SBT. Tem. E o Jô Soares, naquela noite, ele trouxe um senhor para ser entrevistado. Esse senhor, ele tinha um prêmio daquele Guinness Book. Ele era recordista, esse senhor, devia ter uns 70 anos, mais ou menos. Ele era recordista como sendo o ser humano no planeta Terra que falava o maior número, escrevia o maior número e lia o maior número de idiomas. Se me fala a memória, acho que ele falava ali e escrevia 55 línguas diferentes. 55 línguas. E era brasileiro. Ele tinha nascido no Brasil, com 5 anos a família se mudou, ele foi morar no Oriente Médio, aí cresceu, fez faculdade, tudo, depois ele voltou para o Brasil e construiu a vida dele trabalhando com idiomas. E aos poucos ele foi aprendendo, chegou ao ponto de falar, ler e escrever 55 idiomas. Então falava português numa boa lá, o Jô Soares entrevistou ele, fez um monte de perguntas. E a última pergunta que o Jô Soares fez foi a seguinte: com certeza essa pergunta que o Jô fez foi com a intenção de ouvir daquele senhor uma resposta numérica. O Jô Soares falou assim: seu fulano, qual é o seu limite? A pergunta: qual é o seu limite? Até onde o senhor quer chegar? Ou seja, o Jô queria perguntar assim para ele: você tem 70 anos, fala 55 idiomas, fala, lê e escreve. Logo, você que foi carne. Quando você desencarnar, você quer ter chegado em quanto? 58, 60 idiomas? Qual é o seu limite? É isso que o Jô quis perguntar para ele. Eu dei uma resposta a Jô Soares, eu não esqueço até hoje, isso foi em 94. Ele falou assim para o Jô: Jô, o meu pai é ilimitado e eu tenho o DNA dele. Como que eu posso ter limite? Acaba a entrevista. Essa resposta para mim foi espetacular. Porque este senhor, ele conseguiu dar uma resposta transcendental para algo que aparentemente era material. Olha a capacidade dele de abstração em cima de um contexto que aparentemente era puramente material. Todos nós, temos DNA divino. Deus é ilimitado. Nós também somos filhos dele. Primeira tentação: egoísmo. Segunda tentação: orgulho. Terceira tentação: foca a questão voltada a quem sou eu no cenário da criação, ou seja, a minha condição de filho de Deus. Quando tenho plena consciência acerca de quem eu sou, não me submeto mais a servir outros senhores, senão mas a Deus. A quem você serve? A Deus. A compreensão sobre o meu eu encerra a ideia de que não existe nada, nem poder, nem proposta que possam me ser ofertados tendentes a me desviarem do propósito divino inerente à minha caminhada espiritual. Não há nada que me desvie disso, no momento em que eu tenho essa consciência plena e firme dentro de mim. Nesse ponto, quando analisamos essas tentações, todas elas, as três, e verificamos que não raras vezes ofertas nos foram feitas em nós, mesmo sem vislumbrarmos ganhar muitos reinos,
trocamos bem rapidinho Deus pelo demônio. Quantos reinos não são oferecidos ao longo da vida, né? A gente recebe tanta oferta. E não raras vezes a gente aceita facinho. Né? O demônio ofereceu reinos para Jesus. E no nosso caso não oferecem coisas muito menores se a gente não ganha um tijolo desse reino. E a gente já vai facinho se debandando. Então é essa a ideia que nós precisamos ter. O quão fácil nós sucumbimos a esta ideia de negligenciarmos a nossa natureza divina e dizermos que nós temos outra natureza. O quão fácil. Onde está a fraqueza da nossa concupiscência na hora em que nós aceitamos trocar a nossa natureza divina por qualquer oferta que o mundo nos faça? Ou seja, eu entrego a minha conexão com Deus sem pestanejar muito ou mesmo nada, por algum tipo de reino terrestre, estilhaçando assim o vínculo existente entre mim e a natureza divina da qual eu provenho. Quão facinho eu sou para trocar minha natureza divina por qualquer coisa aqui do mundo? É isso que o evangelista nos convida a pensar. Nesse sentido, né, o livro Contos e Apólogos do irmão X, capítulo 26, nos relata a última tentação de Cristo. Veja só, nós temos esse relato do evangelista, das 3 tentações, entre aspas, né, no deserto, e aqui vem o irmão X, no livro Contos e Apólogos, e ele conta o momento em que Cristo deu o último suspiro na cruz, e mesmo assim, estava o demônio lá, soprando na orelha dele. Tentando aproveitar daquele momento de extrema dor, de extrema fraqueza dele, porque estar crucificado, ficar de braço aberto, o seu diafragma ele vai perdendo movimento. Você não consegue fazer aqui, ó. Portanto, você vai asfixiando aos poucos. É uma sensação horrorosa essa. Chega o demônio nesse momento de extrema tortura e vê Cristo ali olhando o povo naquela agonia, sem poder puxar o ar para dentro do peito, procurando as pessoas que ele conhecia. Cadê Paulo? É Paulo não. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê Lucas? Cadê o povo? Cadê eles? Não estão perto de mim. Aí o demônio chega e fala assim, tá vendo? Tá vendo? Ó, ninguém tem. Aproveita! Amaldiçoa esse povo! Você tem o direito de fazer isso, eles te abandonaram! E olha o que Cristo responde. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu, inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele não sucumbiu, mais uma vez. E ele não sucumbiria, porque ele era e é um espírito crístico, da mais alta envergadura. O príncipe das sombras retirou-se apressado. O mestre vencerá a última tentação e seguirá agora, radiante vitorioso, para a claridade e sublime da ressurreição. No mesmo livro, né? No mesmo livro não, né? No livro Lázaro Redivivo, é do mesmo autor, né? O irmão X, no capítulo 10, ele nos relata, é muito legal esse capítulo aqui, esse trecho. Ele conta um diálogo entre um mentor no mundo espiritual e vários espíritos que estavam ali conversando com ele. E esse mentor começa a contar quem era o diabo. Olha, talvez, assim. E ele dá uma descrição do diabo. E no final dessa descrição vem alguém que estava ali naquela rodinha e faz um comentário muito interessante. Olha como que ele fala. O diabo existe como personificação do desequilíbrio. Isso é o mentor falando. Ou seja, o que é o diabo? É o desequilíbrio que nós temos. Isso é o diabo. Como poderíamos caracterizá-lo? Interrogou um dos presentes. Então, na roda, ali, acompanhando o mentor, veio me perguntando: como que eu posso caracterizar? Como que eu posso conhecer ele? Saber que ele é ele? Aí o mentor fala: é o estereótipo da ingratidão para Deus, respondeu o venerável instrutor. O diabo é, do eterno, o filho que menospreza a herança celeste, recebe os tesouros divinos e converte-os em misérias letais. Cego às belezas universais que os cercam,
Vive afirmando sua permanência no inferno, criação dele mesmo, em seu plano interior. É sábio de raciocínio, mas é pérfido de sentimento. Seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal. Todavia, seu coração é paralítico para o bem. Sua cabeça é fogo para a mentira, contudo, seu peito é de gelo para a verdade. Escarra nas mãos que o acariciam, está sempre disposto a condenar, perverter e confundir os demais filhos de Deus, lançando a perturbação em geral, para que os seus interesses isolados prevaleçam. Nesse instante, em face da pausa do orientador, exclamou uma jovem do círculo, satisfeita pela possibilidade de cooperar no esclarecimento da tese em estudo. Eu conheço o diabo, eu conheço ele, ela respondeu. Você? Perguntou o instrutor admirado. Será possível? E ela radiante respondeu. Sim, já estive na terra. Me chama homem. E assim termina o capítulo. E assim minha pergunta. Quanto de nós tem naquela descrição? Quanto de nós tem ali? Não precisa ser tudo, não. Qual pedaço de nós está nesse texto aqui e nesse texto aqui? Qual pedaço de nós tem dentro de si todo o conjunto de possibilidades de sucumbir a tudo isso aqui e pôr em prática tudo isso aqui? Qual pedaço de nós ainda tem isso? E qual pedaço de nós já tem capacidade para rejeitar tudo isso aqui? Isso é um exame de consciência que todos nós temos que fazer nessa cena que o evangelista narra das 3 tentações. Conclusão. Primeira, se Jesus Cristo é nosso modelo de guia, conseguimos nos imaginar agindo e principalmente reagindo como ele nos mostrou diante das tentações? Agir como Cristo, fácil, não é difícil. Você lê os textos evangélicos, vê tudo que ele ensinou e repete. Você está agindo. O problema não é agir, o problema é reagir. O que é reagir? É ser pego de surpresa. Sabe naquela que está no trânsito, tem uma pessoa que fecha, e você despeja elogios para a mãe dele? Sabe naquele momento que você está doente, ou alguém da sua família está doente, e você fala, Deus esqueceu de mim, Deus não olhou para mim. Você está reagindo? Sabe naquela hora que você perdeu o emprego? Você está reagindo com isso? Porque os pensamentos que passam pela tua cabeça em face do seu ex-patrão provavelmente não dizem respeito a elogios. De que maneira que nós reagimos como Cristo diante das tentações do mundo? Essa é a pergunta. Do egoísmo, do orgulho e da nossa condição na criação do mundo. De que forma que nós nos colocamos nessa cena? De que forma que nós reagimos? Temos hoje, com o conhecimento que já dispomos, condições de não mais tombar pelo caminho sucumbindo às tentações, como já tombamos em tantas outras encarnações. Como que está a minha concupiscência? Se fizer uma pastinha nela assim, ela mostra o que ela tem dentro de si ou não? Essa é a pergunta. Nós espíritas somos ávidos leitores de obras espíritas. A gente consome obras espíritas aos mundos. Lê romance, lê evangelho, lê Gênesis, lê um monte de coisa. Livros espíritos. A pergunta é, a gente põe isso em prática? Olha, a gente é figueira estéril ou figueira que produz figo? Como é a parábola da figueira? A parábola da figueira, qual é o símbolo que a gente analisa? A folha e o fruto. Para a cultura judaica, a folha é a formosura, é a casca, é a beleza externa. Nós, espíritas, não raras vezes, obviamente isso não é a regra, mas não raras vezes, nós temos muita beleza externa. Nós temos toda uma formosura, porque a gente consome muito conteúdo bom. Mas a pergunta que nós temos é, temos frutos?
Se Cristo hoje bater naquela porta ali, toque, 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 você abrir a porta e falar assim, minha filha, tem figo aí? Você tem figo para oferecer? Essa que é a pergunta. Se nós tivermos figo para oferecer, é porque hoje nós encaramos as tentações com outros olhos. Se nós não tivermos figos para oferecer, é porque nós hoje encaramos as tentações do mesmo jeito que nós já vínhamos encarando a tantas outras encarnações e até agora a gente não mudou. A gente continua apenas com folhas. Os filhos ainda não nasceram. Lembremos que a cada um Deus reservou um propósito divino para a senda que palmilhamos, conforme encontramos no prefácio do livro Paulo Estevão. Isso são palavras de Emmanuel, tá? É um trechinho do prefácio. Certo que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino. O inovidável tecelão é o Saulo, tá? Ele tecia, fazia tecidos, né? Mas, quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, todos nós temos um ministério de Deus. A cada um de nós, Deus reserva um ministério. Se a cada um de nós, Deus reserva um ministério, a cada um de nós, cabe olharmos o caminho pelo qual caminhamos, nos resguardando das tentações e, com isso, ganhando evolução e enxergando a possibilidade de fazer o bem sempre de uma maneira melhorada, sempre de uma maneira mais elevada. E acabou. Era isso. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Muito bem.